Então eu quero falar com vocês hoje sobre viver debaixo da unção, vivendo debaixo da unção. Isaías 45, verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém? Quem é esse Ciro? Ciro é um rei persa, que Deus levantou para livrar Israel. Então, a Pérsia invadiu, na verdade a Pérsia venceu a Média, e esse reino medo-persa entrou na Babilônia e venceu a Babilônia. Venceu os exércitos babilônicos. E este novo reino, medo-persa babilônico, ele agora está na mão de Ciro. E Ciro é o rei que vai abrir as portas para Israel voltar para casa. Então Deus chama ele de ungido. Ungido como Messias, aquele a quem Deus tinha dado uma tarefa de ser o vitorioso. Então, amados, esta palavra é para alguém que está debaixo da unção. Você está debaixo da unção? Sim ou não? Como você sabe disso? Vamos lá para 1 João. 1 João, verso 2, capítulo 2, verso 27. Deixa marcado aí o texto de Isaías, porque nós vamos voltar aí. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção. O que é unção? Unção é o ato de ungir. O que é ungir? É passar óleo. É untar. Lembra lá a forma de bolo que você unta? Com óleo ou com manteiga. Não é? Você está fazendo o quê? Você está passando uma camada sobre ela. A unção, a nossa unção é o derramar do óleo sobre nós. Os reis eram ungidos reis, eles eram separados para ser rei através de uma unção com óleo. O profeta chegava com um chifre, o sacerdote chegava com um chifre de carneiro cheio de óleo e derramava na cabeça. Sacerdotes eram ungidos para o sacerdócio. E nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para sermos o corpo de Cristo, para sermos a casa de Deus, a igreja do Senhor. Ciro foi ungido por Deus para libertar Israel da Babilônia. E nós fomos ungidos por Deus para libertar os homens da Babilônia, que está lá fora, do mundo. Para transportar os homens do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus. Então quer dizer, Deus nos chamou
para uma missão, assim como chamou Ciro. Nos ungiu como ungiu a Ciro. A unção de Ciro era para libertar os judeus da Babilônia. Nossa unção é para libertar os homens das garras do diabo. Mas, assim como Ciro, que foi ungido por Deus, nós também, por sermos ungidos por Deus, somos acompanhados por Deus. Não é ungido só para ir lá e fazer aquilo. Nós somos ungidos e andamos ungidos. Para Ciro poder libertar Israel, ele precisava ser próspero, ele precisava não fazer conta do tesouro do templo que estava dentro do tesouro da Babilônia. Ele deu tudo de volta para Israel, ele deu de presente para um copeiro. Ele não deu para outro rei. É tremendo, não é? Então Deus está chamando aqui e dizendo: eu levantei um libertador. Ciro aqui, irmãos, não trata-se só de Ciro o imperador, mas Ciro aqui, ele é um tipo Cristo, e ele é representado por outros imperadores que vêm depois dele. É uma palavra direcionada de que Deus estava levantando reis, porque ele diz que ele levanta os governos e ele derruba os governos. É Deus quem faz isso. E Deus nos levantou para governar. Agora, como ele levanta ungidos, quando ele os levanta, ele tem sua maneira de agir. E ele mostra como ele age com os ungidos. E é isso que eu queria meditar com você, que quando nós vivemos debaixo da unção, Deus tem uma atitude nova com a gente. Então vamos ver como Deus age. Primeiro modo de agir de Deus. Olha o verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, que tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Deus nos toma pela mão. Deus pega os ungidos e leva pela mão, como um pai faz com um filho. Proteção total, irmãos. A tua mão espiritual, embora você não veja, está nas mãos de Deus. E Ele mesmo diz, Jesus diz: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. E ninguém os arrebatará, os tirará das minhas mãos, porque foi o Pai que me deu. Então Ele nos ungiu e Ele nos tem nas mãos. Você pode dizer para o teu irmão: você está nas mãos de Jesus. Não tema. Você tem uma missão. Vá fazer a tua missão. E não tema, porque quem te guarda, quem te toma pela mão direita, é aquele que te ungiu, Jesus, o teu Deus. Amém, amados? Isso é muito importante para você saber, porque muitos de nós, no dia a dia, a gente tem os nossos problemas. Você imagina Ciro, quando vinha um exército para atacá-lo, ele falava: mais uma guerra, posso ficar tranquilo, eu sou ungido do Deus Todo-Poderoso, eu não vou perder, porque Ele tem uma missão para mim. Fala para o teu irmão: você não é peru, só peru morre na véspera. Você é ovelha do pastor Jesus Cristo, e ninguém te toca, porque Ele não deixa. Amém, amados? Ele disse que nenhuma praga chegaria na tua casa. Então não aceite a ingerência do diabo. Muitas vezes o diabo vai começando a abrir, por causa da nossa falta de fé, falta de conhecimento bíblico, ele começa a abrir oportunidade, e a gente começa a dar oportunidade para ele. Aí entra doença, aí entra problemas até de morte. A gente não começa a perceber, mas bate carro, toma multa, recebe um processo. Por que isso está acontecendo comigo? Porque ele está conseguindo colocar a colher aí. O que você tem que fazer? Resistir firmes ao diabo e ele fugirá de vós, porque ele sabe quem está te segurando pela mão. Porque ele sabe que o teu campeão é invencível.
Aquele que luta por você, ninguém pode vencer. Você crê nisso, amém? Você pode dar um glória a Deus, amém? Amém. O segundo modo de agir de Deus com os seus ungidos, do qual você é um também, caso você tenha entregue a tua vida para Jesus. Verso 2. Ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus abre o nosso caminho. Está difícil? Para quantos está difícil? Levanta a mão. Irmãos, só podia estar difícil, porque você está numa guerra. Só podia estar difícil. Quando você não tiver em dificuldade, respira bem. Toma fôlego. Toma fôlego. Toma fôlego porque vem chumbo. Isso é que nem o nadador. Numa disputa de 50 metros, você já viu o Cielo nadar? Ele mergulha e não respira, ele não tira a cabeça d'água. Porque é um tiro de 50 metros. Mas você já viu um nadador, aqueles nadador de mar aberto? Aqueles triatletas, vocês já viram eles nadando? Eles não nadam, né, o crawl, né, que é aquele nado livre, como se nada em piscina. Em piscina só vira o rosto. Você pode ver que eles levantam, por quê? Porque tem onda na água. Cada vez que eles levantam e puxam o ar, irmãos, é porque eles vão ter que dar tantas braçadas. Se ele ficar com a cabeça dentro d'água, ele morre afogado. Então Deus nos dá a oportunidade de respirarmos. Por quê? Porque vem mais batalha. Mas pastor, por que tanta guerra, meu amado? Porque nós temos que vencer. Porque nós temos porta para derrubar. Amém? Não é porque nós não podemos ser derrotados. Eu me lembro que quando eu era menino, eu via muito isso dentro da igreja. A igreja ia diminuindo e o pastor falava assim: mas fiquem tranquilos, irmãos, porque o diabo não prevalecerá contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. E os crentes ficavam tudo tranquilos, porque pensavam, a igreja não vai acabar. Mas não é disso que Deus está falando nesse texto. Deus está falando o seguinte, que nós estamos marchando contra portas do inferno e que elas vão cair diante de nós. O perigo não é para nós, o perigo é para o inferno, irmãos. O perigo é para o diabo. Quem tá correndo o perigo é o diabo, não somos nós. Porque Deus segura a gente pela mão. Você está entendendo? E Ele abre o nosso caminho. Se o teu caminho não se abre, irmão, você tem que se perguntar: eu estou no caminho de Deus? A coisa não abre, eu oro, não abre, eu luto, não abre, eu jejuo, não abre, as coisas não andam. Então se pergunte: o rumo que eu tomei é de Deus? Eu estou debaixo da unção? Eu estou vivendo debaixo, que você viu lá em 1 João, ninguém precisa te ensinar porque a unção te ensina. Quer dizer, o que você está fazendo por você, ou você está fazendo guiado pela unção? A unção lá em 1 João é o Espírito Santo. Ele é o óleo de Deus sobre nós e em nós. Porque a nós, diz Paulo, lá em 1 Coríntios 10, que a nós foi dado, nós fomos batizados num só Espírito e nos foi dado beber do mesmo Espírito. Quer dizer, ele está por fora e por dentro. Então, amados, nós precisamos entender que quando o caminho não abre, é porque tem alguma coisa errada. Deus quer que a gente ande para outro lado. O apóstolo Paulo um dia estava indo para a Ásia. E simplesmente ele não conseguia passar daquele ponto. Nesse sentido, o caminho dele, o caminho geográfico mesmo, né, a rota dele, não se abria para ele. Ele não conseguia ir adiante. Eu não sei se era recurso financeiro, eu não sei se barco afundava, eu não sei se estava fechado as fronteiras, eu não sei o que era, mas ele não conseguia passar dali. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é que estava segurando ele. Então, numa daquelas noites, ele parou de insistir e disse: Deus, mostra para mim o que é. Dormiu, ele teve um sonho, um homem dizendo para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Vem para a Macedônia ajudar-nos. Ele se levantou e disse para o pessoal: já sei o que está acontecendo. O Espírito Santo não está deixando a gente ir por aqui. Vamos para a Macedônia, para o outro lado. Ele estava indo para lá, ele tinha que ir para lá.
Às vezes Deus está querendo te mostrar uma outra coisa, mas você precisa estar pronto. Porque o caminho de Deus é difícil, mas é caminho. Não tem uma barreira ali para você. As barreiras que se impuserem a você, Deus abre. As portas de bronze, Deus quebra. As trancas, Deus despedaça elas. Você tem que confiar nisso. Em outro momento, o apóstolo Paulo também está desejando ir, se não me engano, era para a Espanha. E Satanás não deixou ele passar. Aí não foi Deus. Foi o próprio diabo que se colocou entre ele e o caminho dele. Aí eu não me lembro do resto da história, mas na minha cabeça aqui, da lembrança que eu tenho agora, é que ele não conseguiu passar, porque Satanás interferiu. Então pode ser Deus ou o diabo te segurando. Se for Deus, você tem que mudar os planos. E se for o diabo, você tem que resistir firme a ele. Você não pode temer, porque aquele que te segura pela mão não vai te soltar. O diabo não vai conseguir te devorar, irmãos. Amém? Diz para o teu irmão, o diabo não vai te devorar. Ele pode até te assustar, mas devorar não. Ninguém toca, irmãos, no ungido de Deus, sem a permissão de Deus. Ninguém toca. Amém? Você pode declarar isso? Ninguém toca em mim, sem a permissão de Deus. Amém, amém. Olha outro modo de agir de Deus com seus ungidos. Ele reparte o despojo. Verso de número 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amados, quem que luta as nossas batalhas? Quem que luta por nós? Quem que luta, irmãos? É você ou é Jesus? É Jesus, irmão. Ele vai à sua frente, Ele te defende, Ele é teu escudo, Ele é broquel para você. O escudo cobre só essa parte, o broquel cobre tudo. Ele é teu escudo e teu broquel. Ele vai à tua frente, Ele é um muro em volta de você. Você pensa que você está lutando e você está vencendo. Está lutando e vencendo em Cristo. Fora dele, meu irmão, fora da unção, nós podemos espernear, nós podemos nos debater, nós podemos esmurrar, nós podemos gemer, nós estamos derrotados. Mas na unção, a gente vai guerreando com as armas da luz. A gente não guerreia com armas humanas. A gente guerreia com armas da luz. Que armas são da luz, irmãos? Oração, jejum, amor, misericórdia. Essas são armas. Fé, pregação do Evangelho, palavra de Deus, espada do Espírito. A nossa entrega de vida é uma arma que nós temos. A salvação que Cristo nos dá é uma arma de vitória. Andar na verdade é a arma de Deus, é da armadura de Deus, é proteção para nós. Andar na justiça é arma de Deus para nós. Então, nós precisamos andar armados com as armas da luz. Contra armas da luz não há vitória. Só há vitória para nós. O diabo não nos vence jamais. Amém? Então você precisa se apegar às armas da luz. As armas que são poderosas em Deus. Porque, irmãos, nós podemos orar e chove. Nós podemos orar e seca. É verdade o que estou falando. Deus diz sobre Elias, e até hoje eu vim assim, Senhor, se chover, vai chover, eu não vou mandar a chuva embora hoje não. Porque da outra vez eu mandei a chuva embora, depois choveu só uns pingadinhos, né? Desde aquela vez, até a Dulce estava brincando comigo. A Dulce, eu não vi ela hoje aqui, mas ela... Oi? Não entendi. A Dulce, ela está dizendo que a Dulce fala direto para eu pedir a Deus para trazer a chuva de volta, porque teve um culto aqui que começou a chover, a gente não escutava nada, mandamos a chuva embora, depois daquilo começou a fazer seca. Mas eu não creio que eu tenho tanto poder assim não, né? Mas, às vezes a gente pensa que não, mas Deus escuta e fica esperando. Quando que você vai pedir para chover?
Irmãos, eu vou contar algo que aconteceu comigo. O Sivaldo está aí? Eu vi ele início. Cadê o Sivaldo? O Sivaldo está aí, ele é prova do que eu vou falar. Eu fiz uma piscina, eu não, foi ele que fez a piscina lá em casa. E se não fosse por ele, eu não tinha conseguido fazer a piscina, porque me ajudou, me fez serviço de irmão mesmo, de amigo, de pai, né, o que ele fez para mim, às vezes nem familiar faz, né? Eu tenho muito a agradecer a ele de tudo que ele me ajudou ali, e ele mesmo, para ele mesmo, ele não ganhou nada, né? Renato também, né, me ajudou muito, na verdade me deu tudo que é dele de graça. O Luiz me ajudou também, e eu agradeço a Deus por isso. Mas eu quero contar o que aconteceu lá, o dia que eles estavam fazendo a piscina. Nós tínhamos que fazer o contrapiso em volta da piscina. Aí, irmãos, o Sivaldo falou para mim: pastor, o cara lá de Garça, que eu tinha encomendado o concreto de Garça, falou: o cara de Garça está perguntando se ele manda o caminhão ou não, porque assim, irmãos, tem que encher o caminhão. Encher o caminhão, você tem que pagar. Eles não querem nem saber. Então assim, eles vão encher o caminhão, vai mandar o caminhão ou não? Por que ele estava perguntando isso? Porque estava formando um temporal de chuva, irmãos. Eu falei: Sivaldo, já estava chuviscando, né, Sivaldo? Falei: toca o pau, manda ele vir. Irmãos, depois que o Sivaldo falou: pode vir, caiu um toró. Caiu um toró, mas pensa numa chuva, caiu uma chuva, aquilo, a terra ficou toda ensopada, e eu fiquei: Deus, o que vai ser desse negócio? Com essa chuva enorme, esse caminhão vai chegar aqui, já estava alagado o lugar, porque era muita chuva, irmãos. Não era essa chuvinha não, era toró, estava caindo água que Deus mandava. E eu estava na minha área, debaixo da cobertura, sentado assistindo eles trabalharem debaixo d'água. Eles estavam colocando as malhas de ferro, para a hora que chegasse o caminhão, derrubar o concreto ali. Eu sei que o concreto com a água, esse concreto usinado com a água, não dá muito problema, né, Sivaldo? Não dá problema. Mas eu no meu coração, eu não sabia disso, depois que eu fiquei sabendo disso. Aí teve uma hora que um menino que estava trabalhando lá com ele, falou assim: ô pastor, pede para parar de chover. Aí eu falei: Jesus. Eu fiquei quietinho ali, orando, aí veio no meu coração: pede para parar de chover. Aí, irmãos, às vezes a gente tem que ser ousado, né? Aí eu levantei, saí assim bem na beirinha, assim, levantei as mãos e falei assim: Senhor, para essa chuva agora. Chuva, eu te mando embora em nome de Jesus. Vai embora, vento, sopra e leva essa chuva embora, agora, em nome de Jesus. E sentei. Começou a minguar, acabou a chuva. O caminhão chegou, não tinha mais chuva, estava seco. E aí eles começaram a soltar o concreto. E vem concreto, e vem concreto. Quando chegou assim, deu meia volta na piscina, tinha outra meia volta ainda. O servente de pedreiro falou para mim: pastor, está acabando o concreto, não vai dar para tudo. Eu falei: o Deus que parou a chuva multiplica concreto. Você crê nisso, irmão? Senhor, multiplica o concreto, Senhor, em nome de Jesus. E os caras lá, irmão, puxando concreto, e vai concreto, e vai concreto, e vai concreto, e vai concreto. E foi chegando lá, né? Então você imagina que o final era aqui, né? O biqueiro do caminhão estava caindo aqui. E foi concreto, irmãos, e começou a acabar o concreto e minguar o concreto, e foi chegando, faltava um quadradinho, eles começaram a puxar com a enxada, porque já não, a bomba do caminhão já não conseguia, porque não tinha mais nada no tanque lá. Começaram a puxar com a enxada, e vai puxar, e vinha um cara sarrafiando assim, e quando puxaram a última enxadada, ele sarrafiou e lambeu assim a borda, acabou o concreto, acabou o trabalho. Não faltou nada. Você crê que foi Deus? Pois eu creio que foi Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, nós precisamos colocar fé no poder do nosso Deus, porque tudo é possível para Ele. Ou melhor, não há impossível para Deus. Não peça para Deus: Deus, faça o impossível. Irmãos, Ele não conhece isso. Se parece impossível para você, peça para Ele fazer o que é impossível para você. Diga para Deus: Deus, faça isso. Não fala para Ele: faz o impossível. Se é impossível, não se pode.
Mas como Ele pode tudo, então não há impossível. No vocabulário de Deus não tem impossível. Amém? Diga para o teu irmão, para Deus não há impossível em todas as suas obras. Amém. O problema é aqui, irmãos, o problema é aqui, ó, é em nós. Amém, queridos? Então, Ele reparte os despojos, irmãos. Ele luta por nós, Ele vence as batalhas por nós e ainda dá presentes para a gente. Dá alegria, dá paz. Às vezes vem até um dinheirinho junto. Às vezes vem um presentinho a mais. Vem um plus. Oi? Recebe, Marção? Manda, Senhor. Manda. Você vai contar domingo que vem aqui, amém? Manda, Senhor. Manda. Em nome de Jesus. É isso aí, tem que ter atitude de fé. Domingo que vem você conta aqui, hein? Lá nos bancários. Amém, queridos? Deus vai repartir os despojos. Ele vence a batalha e divide com a gente. Ele dá para a gente. Outro modo de agir de Deus. Ele te dá nome. E dá sobrenome. Deus te chama pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Você não é uma pessoa estranha para Deus. Quantas vezes na minha vida, irmãos, quantas vezes eu, sabe, naquela mediocridade, naquela falta de fé, naquela incerteza das coisas de Deus, eu orava para Deus, Deus me deixa entrar no céu, Senhor, quando eu morrer, Senhor, me deixa entrar no céu, nem que for, eu já orei muito assim, irmãos, nem que for para eu morar num cantinho aí, nem que for para eu morar num barraquinho da periferia da Nova Jerusalém. Irmão, lá não tem barraquinho, lá não tem periferia, lá é só casão, lá é só mansão celestial, amém? Amém ou não amém, irmãos? Não vai ter barraquinho para nós lá não. Nós vamos viver como filhos do rei. Então, às vezes a gente tem essa mentalidade ainda de pedir, sabe, o miserê para Deus. Ai, Deus, tem misericórdia. Deus te dá o ouro e a prata. Eu te darei os tesouros escondidos. Eu repartirei o despojo. Mas eu repartirei o despojo com você porque eu te conheço e te chamo pelo nome. Você vê, Ciro não conhecia Deus, mas Deus conhecia ele. E ele diz para Ciro, eu te conheço pelo nome. Verso 4, por amor do meu servo Jacó, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Você sabia que muita gente chama dos Santos, da Silva, de Oliveira, tem um D, um do, como se fosse de posse. Você sabe por quê ou não? Que isso tem no Brasil? Porque é o seguinte, porque eram pessoas comuns, alguns escravos e outras pessoas simples, que não tinham sobrenome familiar. Então o que acontecia? Eles eram lá dos Santos. Dos Santos era o quê? Da família Santos. Então eles eram dos Santos. O outro trabalhava na fazenda dos Silvas. Então eles eram da Silva. Outros trabalhavam na família dos Oliveira. Então eles eram de Oliveira ou da Oliveira. E assim foi dado sobrenome para muita gente. Agora eu trabalho na seara de Jesus. Então meu sobrenome é de Jesus. Paulo de Jesus. Como que você chama? Qual é o teu nome e teu sobrenome? Paulo de Jesus, e você? Fala para o irmão do lado aí o teu nome. Eu te dou um nome. Sabe o que é isso, irmãos? Eu te dou fama. Você não vai passar incógnito. A sua vida não vai passar como nada. Você vai ter fama. Fama não é aparecer em televisão, não é nada disso. Mas todos saberão quem mora naquela casa. O teu endereço será conhecido. As pessoas não passarão por você como se você fosse nada e ninguém.
os teus vizinhos, os teus parentes saberão que há algo especial em você. Há algo especial na sua vida. Eu te chamo pelo nome, você tem nome. Eu te dou um sobrenome. Algo acima do teu nome. Algo da tua procedência. Por exemplo, eu chamo Paulo Berbel Lopes. Por quê? Porque eu venho de uma mulher chamada Berbel e de um homem chamado Lopes. Berbel Lopes. O meu sobrenome indica a minha procedência. A minha árvore. Ramo de que árvore eu sou? Dos Berbéis e dos Lopes. Agora, espiritualmente eu sou da videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Lá em João 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então agora, irmão, você entendeu, você tem um nome e um sobrenome de Jesus, é a tua procedência, amém? O teu nome é a fama. O teu sobrenome é a tua procedência. É o motivo da fama. Quinto e último modo de agir de Deus com os seus ungidos. Versos 5 a 7. Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até ao nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Quando ele fala que cria o mal aqui, ele está falando da guerra. Eu faço a paz, e quando tem que ter guerra, sou eu que estou lá. A gente pensa que não, mas muitas dessas guerras que acontecem, todas elas são permissão de Deus, e muitas dessas guerras mudam toda a história da humanidade. Vocês lembram o que aconteceu com Israel? Quando o rei Assuero era rei sobre Israel, eles tinham tomado Israel. Quem que era a rainha? Vasti. Perdeu o lugar para Esther, que era uma judia. E ele se casou com Esther. E foi por causa daquela mulher que Israel foi salvo. Muito crente pediria para ele matar o rei, mas era o rei que ia salvar Israel. Muita gente ficaria pedindo para que Esther nunca fosse esposa do rei, mas era ela sendo esposa do rei que salvaria. Então eu não sei, mas muitas mulheres no norte do Iraque, muitas mulheres cristãs estão sendo tomadas por esposa pelos jihadistas. A gente está orando para Deus libertar, mas muitos desses jihadistas vão se converter porque eles vão ter uma mulher diferente dentro da casa deles. Uma mulher que conhece um Deus verdadeiro. E você tem que orar por elas, para que elas influenciem esses homens que têm coragem de fazer maldade, para que eles tenham coragem de servir a Deus e de dizer não a um Deus mentiroso, a um Deus falso. Amém? Amados, Deus sempre glorificará o nome dEle. Deus não vai fazer nada para glorificar o teu nome, o meu nome. Deus nos leva pela mão, como fez com Ciro. Ele nos leva para uma missão, para uma tarefa. Ele está conosco o tempo todo, abre os nossos caminhos, vai à nossa frente, nos dá os tesouros escondidos, reparte o despojo com a gente, luta pela gente, vence pela gente, mas a glória é dele. Ele diz, a minha glória a outro eu não dou. E isto é o que muito evangélico não sabe conviver, com o que muito evangélico não sabe conviver, porque tem muito evangélico procurando glória pessoal, quer falar em línguas para ser visto pelos homens, quer profetizar para que as pessoas digam é poderoso, quer orar por cura para que as pessoas pensem há poder neste homem, há poder nessa mulher, quer ser pastor
para que as pessoas vejam pregando. Irmãos, a glória no reino de Deus é do rei. E o rei do reino é Jesus. A glória é dele. Amém? Então, não se entristeça quando depois de toda vitória ninguém bater nas suas costas. Quando depois de toda ajuda que você der, ninguém te aplaudir. Quando depois que você for e pregar e dezenas de pessoas se converterem, ninguém te agradecer. Não fique chateado com isto. Por quê? Porque a glória é dele, não é sua. Se ninguém te reconhecer, se ninguém te der valor, se ninguém te aplaudir, se ninguém olhar para você com apreço, não se importe, porque a tua coroa está nas mãos do Senhor. A tua bênção está nas mãos dele. A tua vitória, a tua recompensa está nas mãos dele. E quando ele voltar, ele saberá te honrar. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos em missão. E em missão, nós não podemos ficar esperando que fiquem fazendo festa para nós, porque estamos em guerra. Agora não tema, o Senhor é contigo em todo o seu caminho. Ande debaixo da unção de Deus. Não se desvie da direção que Deus te dá. Não vá nem para a direita nem para a esquerda. Ande sob aquilo que o Espírito Santo te dá. Mas eu não sei o que o Espírito está me dando. Então busque em Deus. Porque Deus quer te dar. E porque Deus quer te levar pela mão. E Ele quer repartir as riquezas dEle contigo. Deus quer te dar o melhor. Ele quer abrir o seu caminho. Ele quer te dar as vitórias que Ele separou para você. E você deve dar a glória para Ele. Amém? Amém ou não amém? Porque muitos pedem para Deus, vem em mim bênção. E depois, neca de pitibiribas para Deus. Vem em mim bênção. Diz que num dos cultos desse, assim, um rapaz estava precisando de uma moto para ir para o serviço. Porque ele ia sempre de bicicleta e era longe. E ele pediu para Deus, vem em mim, bênção. E aí então, sem entender, esse relógio está errado, né? Eu estou achando que são 8 horas, já são 9. Eu estava aqui tranquilo, achando que era 8 horas. Esse relógio está atrasado. Eu falei, puxa vida, eu já estou pregando rápido. Mas eu já vou encerrar. Vou encerrar com essa ilustração. Ele falou, vem em mim, benção. Aí ganhou a moto de Deus. Ganhou a moto de Deus, ele começou a pensar, dá para sair mais tarde de casa, que agora eu tenho a moto. Começou a chegar no culto atrasado. Depois ele começou a pensar, quer saber de uma coisa? Eu gosto da palavra do pastor, eu não vou lá para assistir o louvor. Começou a chegar na hora da pregação. Aí os amigos começaram, sabe como que é, né? Agora vai rápido, volta rápido. Gasolina gasta pouco, ele começou a ir para os churrascos com os amigos. E aí os amigos começaram a convidá-lo para ir aos domingos no churrasco, ele começou a deixar de ir na igreja. E passado algum tempo, montado na bênção de Deus, ele faz uma curva e dá de cara com um caminhão. Bem! Ele acorda no hospital, ele está com as pernas, está com o corpo inteiro engessado, só com a cara do lado de fora. Tem um buraco embaixo, um buraco atrás, para colocar a comadre ou compadre, as pernas para cima, os braços para cima. E então, contaram para o pastor. Pastor, o senhor precisa ir lá porque o irmãozinho, sabe aquele da benção da moto, que não ia mais na igreja? Está quase morto no hospital. Bateu, está todinho quebrado, parece uma múmia. Com gesso dos pés à cabeça. E o pastor chegou lá. Chegou do lado dele, falou, meu irmão, o que aconteceu? Ele falou, pastor, não entendo. Não entendo e não aceito. Falou, eu não entendo como que foi que eu encontrei um caminhão na minha frente. Fiz uma curva e bati nele, mas por que Deus não me guardou? Deus não me deu essa moto, Deus me deu a moto para eu morrer em cima dela? Por que Deus não me guardou, pastor? Isso eu não entendo. O pastor ficou sem palavras, orou por ele e foi embora. Voltou outro dia, ele estava amargurado ainda.
Aí o pastor falou para ele, você tem orado? Pergunte para Deus por que foi isso. E então um dia, ele estava orando, seguindo o conselho do pastor desta vez, ele estava orando e o Espírito Santo, quando ele falou para o Espírito Santo, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? O Espírito Santo falou para ele, filho, por tua causa, eu coloquei o meu filho naquela cruz. Se você crê que eu coloquei o meu filho naquela cruz para salvar você, você tem que entender que eu estou disposto a fazer qualquer coisa para você não ir para o inferno. Você nem imagina as coisas que eu estou disposto a fazer para te libertar das trevas. Quando o pastor voltou, ele falou, pastor, agora eu entendi por que eu estou aqui. É porque Deus queria me chamar de volta, e sozinho eu não iria. E Ele permitiu que isso acontecesse para eu poder refletir, porque senão eu ia para o inferno. Era para eu ter morrido, mas eu estou vivo. Viva debaixo da unção, meu amado. Eu queria agora orar por você, que quer esta oração de cura, que crê na cura que o Senhor dá. Eu queria que você viesse aqui. Você que sabe de algum irmão que está enfermo. Primeiro eu queria que viesse quem quer receber uma cura. Quem quer receber um milagre de Deus, vem aqui na frente. Quem está precisando. Depois vem aqueles que querem representar algum irmão, que sabe de algum irmão, que está enfermo, que está precisando de oração, vem, em nome de Jesus.